alguns estavam bastante machucados, né, relatando que sofreram agressões, estavam no alojamento e conseguiram fugir na madrugada, que esse alojamento teria uma vigilância armada, né, no sentido de armas de fogo, mas... A gente já falou sobre muita coisa, Henrique, mas assim, isso a gente vai acabar resgatando na conversa contigo. Eu queria que você fizesse um relato dessas ações realizadas com a sua participação mais recente, né? Porque do resgate de Bento... Como os trabalhadores estavam? Como foi chegar naquele local? Como é que foi, principalmente essa questão que envolve a Aurora, a Garibaldi... Tá, do resgate de Bento você se refere, né? Isso. Para começar, e depois, se você tá. tem, acho que um outro realizado hoje, né? Você poderia atualizar. Na verdade, o resgate é um só, né? Que as atividades estão ocorrendo e vão continuar ainda acontecendo, porque nossa ação fiscal provavelmente levará meses, né? Até a gente conseguir investigar tudo e produzir todos os documentos que a gente tem que produzir. Mas um breve relato, então, da história, você já deve ter acompanhado grande parte, né, pela imprensa, por causa deu muita repercussão. Na quarta-feira de cinzas, alguns trabalhadores procuraram a Polícia Rodoviária Federal. Eles fugiram de Bento Gonçalves, 3 foram para Porto Alegre e 3 foram para Caxias do Sul, e procuraram a Polícia Rodoviária Federal nesses 2 locais, e alguns estavam bastante machucados, né, relatando que sofreram agressões, estavam no alojamento e conseguiram fugir na madrugada, que esse alojamento teria uma vigilância armada, né, no sentido de armas de fogo, mas armas brancas. Então, a Polícia Rodoviária Federal imediatamente acionou nós da Inspeção do Trabalho e acionou os colegas da gerência de Caxias do Sul. Naquele momento, eu tinha 2 colegas à disposição para fazer aquela ação, e eles foram naquela noite mesmo, né, junto com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, numa expectativa de encontrar alguns trabalhadores, talvez 6, talvez nessa ordem de grandeza, né. Quando eles chegaram ao local e viram a situação e a quantidade de trabalhadores, eles me acionaram, antes avisaram que poderia precisar de um apoio aqui de Porto Alegre. Eu coordeno o projeto de combate ao trabalho escravo aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos 9 gerências no estado e a superintendência aqui em Porto Alegre, a capital. E eles relataram, cara, é para ser mais de uma centena de pessoas se confirmar a situação que a gente está vendo aqui, mas eu te ligo ainda durante a madrugada para saber. A gente está a posse aí com a equipe para ir amanhã. E realmente, 4h30 da manhã, o colega acabou as diligências, ele falou, é feia a mesma coisa, preciso de vocês aqui amanhã. E assim a gente foi, então a gente se deslocou com uma equipe de auditores fiscais de Porto Alegre, fomos mais 4 colegas, se juntamos com os 3 de lá, e começamos as diligências. E nessas iniciais ainda da noite, o pessoal localizou num carro, que em princípio é de um funcionário da empresa, né, o spray de pimenta e a arma taser, né, corroborando alguns dos depoimentos. Tinha mais um detalhe que era bem impressionante, que era o cacetete que segurava a porta da pensão aberta, né, que no entender dos trabalhadores, na nossa visão, funciona quase como um aviso, né. E tinha um relato também de que existia um mercadinho que vendia naquele sistema de truck system que a gente chama, né, que faz o trabalhador ter que comprar daquele mercado para dever para o empregador e assim está numa eterna dívida. E também foram feitas diligências na noite ainda da quarta-feira nesse mercado. E tinha o relato das condições da posada, com comida estragada e tudo mais. Bom, chegando lá, então, foram tirados todos os trabalhadores na quinta-feira para entender exatamente a situação, quem é que estava lá e tudo. E foi um resgate por si só já é complexo, um resgate de 200 pessoas é extremamente complexo, porque não são só aquelas 200 pessoas que estavam lá, né? Tinha ao redor de 250, pela informação do dono da posada, porque era uma posada também aberta ao público. Não só tinham trabalhadores alojados lá, tinham trabalhadores, cidadãos que, por sua conta, pagavam lá a mensalidade e viviam na posada. E dentro da própria empresa, eu vi que vocês estavam
abordando o tema da terceirização aí, né? Tinham trabalhadores que trabalhavam para outra cadeia produtiva e estavam numa condição melhor, né? E eles, por exemplo, não tinham essa questão da dívida, porque eles recebiam salário e eles mesmos pagavam a posada por conta, era uma opção deles. Diferente do pessoal da colheita da uva, que gerou algumas dúvidas, pessoal, por que só o pessoal da colheita da uva foi resgatado? Porque não existia uma situação de dívida do pessoal lá que trabalhava na farinha de frangos. Existia do pessoal da colheita da uva que não teve a opção de selecionar o alojamento, vieram da Bahia e eles foram viver naquele local. Bom, feitas aí, tomamos uma série de depoimentos, né? Teve inspecionamos lá o local e realmente tinha alojamento em subsolo, em locais sem janela. Tinha a questão da comida, não se confirmou. Assim, a empresa que fornece alimentação, em princípio, fornece não só, porque a empresa fornece para outras, e a gente, essa parte, por exemplo, da denúncia não ficou confirmada. Mas, diziam ou seja, a parte da comida estragada, que seria... Comida estragada, isso. Comida estragada foi algo que a gente não confirmou. Porque, assim, também não é tudo que a gente ouve que vai se confirmar, mas não é por isso que vai ser ou não uma situação de trabalho análogo, né? Então, feitos todos essas individualizações, aí o empregador ele foi preso ainda na noite, né, da quarta-feira, e foi solto na quinta-feira. E se passou a negociação para que esses trabalhadores recebessem o que tinham de direito e voltassem para suas casas, né? Nisso, teve também, a partir da quinta-feira, o Ministério Público do Trabalho entrou no processo e também está participando até agora e ajudando na negociação e tudo mais. E a assistência social do município também auxiliou o fornecimento do ginásio para alocar, que era muita gente, né, para alocar o pessoal, para conseguir alimentação, água potável, tudo. E os pagamentos foram negociados e no resgate nada é fácil. Se aproximava o final de semana e com isso o fechamento do horário bancário, né? E para calcular 207 rescisões não é algo simples também, porque cada rescisão é uma situação individual, depende da data de admissão, depende se a pessoa recebeu, depende se a pessoa teve falta, depende se teve hora extra. Então, muito complexo fazer. A solução paliativa que a equipe achou, porque deixar os trabalhadores dormindo num ginásio no final de semana não era a melhor opção. Então, a gente tem que improvisar e achar uma solução para o problema. Foi dar R$500 para cada um ter condições de chegar até o destino, porque os ônibus já tinham sido disponibilizados pelo empregador e já estava à disposição para retornar o pessoal para a Bahia. E fazer os pagamentos por ordem de pagamento no Banco do Brasil na segunda-feira. Isso a gente estava falando de R$1.100.000 em verbas rescisórias, né? Então, tem limites bancários, tem muita coisa que é difícil de gerenciar. E assim foi feito. Eles viajaram, todos já relataram que chegaram bem. E os pagamentos na segunda-feira continuaram sendo acompanhados pela equipe. Ontem a Adri entrou em contato comigo, eu estava deslocando para dentro, porque a gente ainda voltou para fazer o contato para tomar depoimentos da dona do mercado, do dono da posada, que não tinham sido ouvidos no primeiro momento, e também para notificar as vinícolas contratantes em relação aos contratos de prestação de serviços, aos controles que existiam. E é nesse pé que a gente está a fiscalização agora. Também, em paralelo, o Ministério Público do Trabalho está negociando a indenização por danos morais coletivos e individuais. Então, a gente ainda tem bastante coisa para fazer, mas, assim, a nossa prioridade que era resgatar, no sentido de tirar o trabalhador daquela condição, receber o que é devido e estar em casa de novo, isso foi feito. Agora, para nós, então, a pressa é um pouco menor. O Henrique, você falou 207 rescisões. De que lugares da Bahia? É uma região específica da Bahia onde eles são contratados? Por quanto tempo que eles são levados? E no mercadinho, houve algum preço que lhe chamou a atenção? Eles denunciaram que os preços eram inflados, eram acima do preço de um produto que eles poderiam comprar na cidade, por exemplo? Uhum.
Sim, o primeiro, deixa eu ver se eu lembrar todas as perguntas, tá? Se faltar alguma, tu me fala aí. Os locais, tá? Teve 4 cidades e a maior parte deles que era Salvador, Serrinha, Feira de Santana, eu acho que na verdade são essas 3 cidades, aí, de cabeça agora para te dizer. Se tem, a gente não detectou pelo menos não conseguimos apurar que exista um sistema já de aliciamento nessas cidades. Não foi algo que... muitas vezes, durante fiscalizações de trabalho escravo, existe um sistema já pré-estabelecido, mas nesse caso a gente não viu isso. Tua pergunta, quanto tempo? Desculpa, tinha perguntado. Por quanto tempo eles... tempo é a safra? A viagem? A safra? É em torno de 1 mês. Eles tinham chegado ali no início de fevereiro, a maior parte. Foi um mês de trabalho e agora já está acabando. Por isso que é uma fiscalização que ela tem que ser muito rápida, mas é 1 mês. E sobre o mercadinho, sim, eles relataram que tinha preços abusivos e a gente sempre vai olhar isso, né? A gente tirou fotos de vários produtos e a nossa conclusão tem preços de mercado de bairro, sabe? Não é o preço do supermercado, mas não é o preço também exorbitante. Nós notificamos ontem a dona do mercadinho a nos apresentar as notas fiscais de compra da mercadoria para a gente avaliar. Um caso que foi divulgado na mídia, tinha um feijão de R$22, né? Esse que a gente foi ver. Na verdade, os colegas mesmo já tinham visto isso no dia, aquele feijão de 22, mas também tinha o feijão, que esse era o Carioca Premium, esse feijão de 22, mas tinha o feijão de 8,25 lá também. Esse feijão, ontem nós apuramos que a dona do mercado comprou por R$15. Então ela botou lá a margem dela, que gira em torno de 30%, 40%, que não é algo que seja fora. Só que o que é muito comum encontrar também nessas situações, né, aqui no sul do Brasil. O pessoal, às vezes, vem de uma região do Nordeste que algumas mercadorias são mais baratas. Desculpa aqui meu celular, deixa eu só desligar. Algumas mercadorias são mais baratas, e aí quando chegam aqui, eles se impressionam com o valor das coisas, só que geralmente a gente pega que os preços são praticados mesmo aqui na região. Já aconteceu outra vez, né? No resgate ano passado a gente tinha a mesma denúncia também, a gente verificou isso. Então, às vezes, também tem isso, não é que o trabalhador queira dizer algo a mais, é que realmente a realidade dele era diferente, e a gente está vivendo também um quadro de inflação que, às vezes, até a gente mesmo se impressiona com o preço do mercado. Agora... Pode falar, desculpa. Vai. Não, eu ia perguntar, porque, assim, aí eles, nesses alojamentos, eles tinham uma condição de cozinhar, por exemplo, de fazer a comida, porque como que eles iam comprar, produzir, ou eles recebiam só essa comida que eles alegam que era estragada? A cozinha que tinha ali era só para pequenas coisas, o próprio dono da pousada lá, tipo, fazer um café, alguma coisa assim. Para cozinhar, efetivamente, não tinha. Era a alimentação que eles recebiam, teriam que comprar de fora mesmo. Tinha uma cozinha ali, mas não era com esse fim, né? De panela com tudo para cozinhar.